Meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E neste momento, para iniciarmos esse vídeo, quero trazer a palavra de Deus que está ali no livro dos Romanos, que Paulo escreveu para Roma, no capítulo 1, versículo 16, onde diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que um pecador, um pastor, um presbítero, um diácono ou qualquer outro pecado vai ofuscar o poder de Deus, que é o Evangelho? Podem cair 100 pastores, eles vão cair, e o Evangelho vai permanecer, porque é o poder de Deus. Então, as denúncias feitas por muitas pessoas que estão ganhando uma massa, gente, incontável, porque as pessoas descobriram que o Evangelho não é aquilo que ensinavam ser o Evangelho. O Evangelho que aprisiona, o Evangelho que impedia você de ter um televisor dentro de casa, um Evangelho que ensinava que ser santo é necessário enquanto eles desviavam recursos na retaguarda. Então, se você quer ver esse comentário, portanto, eu já peço que dê o seu like e vamos lá. Vamos refutar, diante dos fatos e da palavra de Deus, aquela propaganda. E eu peço aos irmãos, ao irmão que nos enviou, que eu não vou dizer o nome, sempre que o pastor Isaac vir aqui no YouTube tentar defender, desculpa aqui, gente, tentar defender o seu Ailton, porque ele não está defendendo o Evangelho. Porque se é para defender o Evangelho, que pregue um Evangelho sem desvios de dízimos de viúvas, órfãos e pobres. Se é para pregar o Evangelho, prega o Evangelho dizendo: na minha igreja eu ganho X, o meu tesoureiro ganha Y e o meu secretário ganha Z. Se é para pregar o Evangelho, prega o Evangelho como é, na íntegra. Não pregue parcialmente, defendendo os outros e a si mesmo. O Evangelho não veio para cobertar safadeza de ninguém. E eu não confio em nenhum pastor que fica escondendo o dinheiro do povo para usar a seu bel prazer. Então vamos, já dá outro like. Se não é inscrito, se inscreve e vamos lá. Amados, eu tenho aqui uma lista do que o pastor Isaac falou. E eu disse a vocês que eu ia depois fazer uma análise, fazer uma análise crítica, mas sem detratar a pessoa dele. Antes de tudo, sem detratar, eu quero dizer que eu não confio no Senhor Isaac, pastor Isaac, porque se o Senhor quisesse pregar o Evangelho verdadeiro, se eu quisesse merecer o respeito das pessoas, a primeira coisa que o Senhor faria era destituir, ou ao menos encabeçar a destituição da direção da IADPE, que está podre de pecado. Entendeu, Senhor? Então, o Senhor, nós vamos seguir todos, irmãos, todos os que vêm aqui defender o sistema apodrecido da EADPE, imoral, irresponsável, decadente. Todos eles nós vamos rebater aqui com eficácia, no temor de Deus, tá certo? Porque essas postagens só afetam quem, na verdade, não tem a devida graça de Cristo, está acreditando, porque
Antes de tudo, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Por que existe tanto desigrejados? Porque colocaram certamente na cabeça dessas pessoas que só existe aí a DPE. Gente, pelo amor de Deus, você está contribuindo para valorizar uma coisa que não tem valor. Qual o valor que tem uma denominação? O que tem valor dentro da denominação, quando existe, é Cristo e não a denominação. Aí eu sou batista porque meu pastor aconteceu isso comigo, eu vou ficar desigrejado? Eu? De jeito nenhum. Eu vou para outra igreja, gente. Eu não estou procurando o Monte Gerizim. Eu estou procurando adorar ao meu Deus, que é a quem devo adoração. Então eu quero falar uma coisa para os desigrejados, que eles estão valorizando o que não tem valor. E quando você valoriza o que não tem valor, ele passa a ter valor na tua vida. Então deixa desse negócio. Não sair da Assembleia de Deus todo desigrejado. Acaba com isso, meu irmão. Vai para uma igreja batista, uma igreja pentecostal, uma igreja de Deus é amor, uma Assembleia de Deus, outro ministério. Se continuar havendo essa falta de vergonha na cara, vai para a igreja qualquer uma, escuta a palavra. Não dá dízimo, não dá oferta se não quiser, mas vá para a igreja. Acaba com esse negócio de estar desigrejado. Vamos levantar-se. Se alguém aí tiver a chamada de Deus, meus irmãos, tanta gente desigrejada, forma aí, levanta aí um ministério que acabe com esse negócio de dar 10%, pregue 5%, 8%, 9% ou 11%, uma vez que 10% é da lei, mas a gente pode dar 12, dar 13, dar 15, dar 20, dar 50, pode dar 5, pode dar 6, pode dar 9. Agora acabar com esse negócio de desigrejado, porque e só existe essa igreja, vocês ficaram fanáticos por essa igreja, que eu confesso a vocês, na proporção que eu tenho saudade dos meus irmãos da IADPE, eu tenho aversão à direção apodrecida dessa igreja. Eu amo meus irmãos, mas eu não odeio os diretores da IADPE. Eu tenho aversão, eu me enojo, na verdade, é essa. Então vamos ao que interessa, porque o Isaac veio contra as redes sociais, porque antigamente era fácil. Eu lembro até, eu vou fazer vou falar aqui agora, o vídeo vai ficar longo, mas eu vou dizer para vocês. Nós fizemos um protesto, né, na Escola Bíblica de Obreiro, e veio eu não vou nem dizer aqui, mas doutor Luiz, aliás, eu acho que vocês viram, a gente postou. Veio uma repórter fazer uma entrevista com o doutor Luiz. E sabe quantas vezes foi veiculado na televisão? Nenhuma. Sabe por que acontece isso? Porque são mídias compradas. Mídias compradas. No YouTube ninguém compra assim fácil. Tem muitos youtubers que vendem, né? Mas aqui a gente não vai vender. E se eu vender, outro se levanta. E ninguém vai poder comprar todo mundo. E que Deus me livre de nunca estar me vendendo, principalmente esse dinheiro aí, que é um dinheiro ilícito. Então vamos lá. Um ponto que ele falou sobre essa problema todinho, é que as redes sociais estão dando voz a quem não tinha. Então as pessoas, hoje eu tenho mais voz do que eu tinha lá quando eu era presbítero. Então as redes sociais, o YouTube me deu voz. Então vamos lá a um ponto, vamos lá. Uma das coisas que ele aborda é que as redes sociais expõem o pecado. Aí eu pergunto ao seu Isaac. O pastor Isaac, quer dizer que as redes sociais, elas expõem o pecado. Então, nesse caso, o senhor está, no mínimo, insinuando que nós deveríamos abafar o pecado, como aconteceu aqui em Amaragi. É isso, seu Isaac. O seu pastor presidente é o chefe do bando que chegou aqui em Amaragi. Ele é o chefe. É isso que o senhor não quer? É isso que o senhor quer que a gente abafe o caso? Não vamos abafar o caso, não. Isso é para o bem de vocês, não é para o mal, não. A igreja do Senhor cresce todos os dias. Se a IADPE está decrescendo, como nós estamos sabendo,
que muitos vão para aí, depois saem para outros ministérios, é um problema dos senhores que não sabem cuidar da base. Cuidem primeiro da causa e os efeitos com certeza sararão. A outra coisa que o senhor fez, que o senhor falou, foi que essas pessoas ferem o testemunho da igreja. A igreja foi comprada com sangue precioso do nosso Senhor, glória a Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, esse testemunho não fere, porque quem foi ferido foi Cristo. Esses testemunhos aí, essas asneiras que alguém conta mentira, porque é muita mentira, gente. Há muitas mentiras no YouTube, eu concordo que há muitas mentiras. Agora vá aqui no meu canal, me diga qual foi a mentira quando eu digo que o seu pastor é um homem desviado, caído, e os senhores têm ele como referência aí. Esse senhor aí é inimigo da cruz de Cristo, é inimigo do evangelho, e os senhores aturam ele aí, os senhores preservam ele aí. Qual o caráter que o senhor tem, pastor Isaac? Qual o caráter que o senhor tem? Arranque esse homem daí, arranque esse joio daí, e o trigo vai crescer bem. Agora, enquanto esse senhor aí estiver, ou o filho dele, pode esperar que a coisa vai de mal a pior, porque o povo está se inteirando, o povo vai nas redes sociais, vê o engajamento aqui, vê o engajamento dos outros vídeos, veja a crítica que as pessoas fazem. É porque, na verdade, são verdadeiras. Se fossem mentiras, o seu pastor já teria me acionado na justiça. E sabe por que ele não me aciona? Porque ele tem um rabo preso comigo. O senhor entende o que é isso? O senhor entende o que é isso? Ele tem um rabo preso comigo. E ele comigo não tem problema. A única vez que eu ia comparecer lá no processo, lá na audiência, ele cancelou. Eu estava lá e ele correu. Porque não tem moral, não tem vergonha. O senhor disse que esses assuntos devem ser encarados com realidade. Pessoas propagam sem conhecer fatos. Esses assuntos têm que ser encarados com seriedade, concordo. Mas qual a seriedade que o senhor trata esses assuntos? Quando eu digo que o seu pastor, juntamente com outros aqui, desviaram e compactuaram com os desvios de mais de 300 mil. Quantas vezes o senhor, olhe para o meu olho, por favor, quantas vezes o senhor foi reprovar, veio nas redes sociais dizer, o pastor Ailton errou, o pastor Antônio, o Elton Carlos, que vocês promoveram agora. Então vocês querem que a gente se cale quando vocês promovem um corrupto? Tenha santa paciência, o senhor está sendo incoerente. Vamos fazer o seguinte, eu lhe convido para nós termos um debate, eu e o senhor, tete a tete. O senhor aceita? Vamos lá? Vamos ver se aguenta a batuca aqui? Vamos ver? Se o senhor tiver coragem, for homem de Deus, o senhor vai aceitar. Porque nós não vamos brigar, nós vamos debater. Debater Bíblia e moralidade na igreja. Transparência, santificação. E aí vocês pegam uma pessoa que comprovadamente é um larápio e vocês promovem. Que vergonha, que nojeira, que coisa deprimente, que coisa lastimável. É algo vergonhoso. É isso, é disso que o senhor gosta? É o senhor quer calar as pessoas? O senhor narra a melhor poesia que eu já vi quando o senhor senta e cala. O senhor ainda diz que Satanás consegue atacar os pastores? Não. Satanás está nem aí para esses homens. Satanás está preocupado com o homem de Deus. Com o homem de Deus, Satanás está tentando derrubar. Esses daí ele já derrubou. E o que é que o diabo quer mais? Ele já derrubou. Simas Dias, Samuel Oliveira, Ailton Júnior, Ailton Pai, tudo envolvido com falcatrua e desvio de dinheiro. Você quer o quê? Quer derrubar mais quem? Não se derruba quem está caído, derruba quem está em pé. E o que é que o senhor quer mais?
Eu vou convidar mais uma vez o senhor. Vamos fazer um debate? Eu vou para onde o senhor quiser. Não precisa o senhor sair da sua zona de conforto aí, nesse ar-condicionado aí, onde vocês vivem, nessa vida boa, ganhando um salário absurdo. Salário ainda, digo, salário legal. Porque tem pessoas aí dentro que eu provo que além do salário ainda desvia recursos. E vocês não vão entrar com BO, mover um processo contra mim, nananina não, porque vocês não têm moral para fazer isso. Não é duro ouvir isso? Quem diz o que quer, escuta o que não deseja. Diz que ainda os filhos de Satanás procuram minar a credibilidade dos pastores. Nessa parte, eu concordo com o senhor, que Satanás procura minar a credibilidade dos pastores. Pastores, mercenários não. Pastores. Aí eu pergunto para o senhor já viu o pastor Osiel envolvido em falcatruas? O senhor já viu o pastor Hernandes Dias Lopes envolvido em falcatruas? Então o diabo tenta minar a credibilidade desses homens. Aí não, aí ó, qualquer jeito aí agora é pastor. Qualquer jeito é pastor. Uma pessoa que comprovadamente desvia recursos e vocês promovem a pastor, isso aí está virando, na verdade, uma coisa de brincadeira. Tá certo? Isso é brincadeira o que vocês estão fazendo aí. O evangelho não pode compactuar. Ele diz assim, o evangelho não compactua com esse comportamento vil. O evangelho restaura. E é verdade, o evangelho restaura. Eu pergunto, quem está restaurado aí? Quem é transparente aí? Quem presta conta do que entra e do que sai aí? Alguém, por favor, vá nos comentários. Um membro dessa instituição aí, da IADPE, vá aí nos comentários. Um membro, diga assim, meu pastor de tal igreja, ele presta conta, presbítero Silvio, do que entra, do que sai, quanto ganha. Isso é falcatrua. Isso chama-se falcatrua. O evangelho não compactua com falcatruas. Porque quem está em Cristo é nova criatura, e nova criatura não mente, não destrói templos, não esconde dinheiro, não supervaloriza salário, atende aos necessitados. É isso o evangelho. Mas o que vocês fazem aí são falcatruas. Diz que o evangelho restaura. Confesso, isto é uma pura verdade. O evangelho restaura. E quem não é restaurado é porque está fora do evangelho. Aí eu pergunto, a sua comissão de ética aí está restaurada? Os homens que desviaram aqui em Amaragi estão restaurados? Vieram pedir perdão? O senhor falou que essas coisas deveriam ser resolvidas no arraial dos santos. Primeiro acaba com esse negócio de santo, que isso aí é tão, sabe, é tão subjetivo, porque não vivemos a santidade que Cristo nos ensina a viver. Sobretudo, senhores, qual a santidade que tem aí dentro? Me diga, por favor. Uma santidade que permite derrubar um templo que se diz sagrado? Uma santidade que aciona os irmãos na justiça, depois voltam atrás porque sabem que vão perder dinheiro? Uma santidade que está envolvida com rachadinhas, comprovadamente, e a prova disso é que se fez um acordo de não persecução penal? Um evangelho que desvia milhares de reais? Isso não é evangelho. O diabo está agindo e o Senhor é que não está percebendo, porque os senhores estão cegos pelo falso evangelho, ensinados por um senhor chamado Ailton José Alves, que está caído enquanto não confessar os seus pecados de desvio, entre outros. Que Deus nos abençoe.